Tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar então o nosso módulo 5. O nosso módulo 5, nós temos como objetivo trabalhar com noções de estatística, análise combinatória e probabilidade. Esse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre noções de estatística. Quando a gente fala noções de estatística, galera, é porque a gente não vai em nenhum tipo de vestibular, e também isso vai acontecer no Enem, nós vamos precisar aprofundar em estatística. Até porque estatística é uma área muito ampla, estatística é uma área que tem uma série de particularidades que nós não estudamos no ensino médio. Por isso que a gente coloca noções de estatística. Noções de estatística, em alguns livros didáticos, é trabalhado como tratamento de dados. Então você vai fazer um tratamento de dados, você vai fazer uma coleta de dados e você vai tratar esses dados. Por exemplo, se você fizer a pesquisa das idades e alturas de uma sala de aula dentro de uma turma de uma escola, por exemplo, se você fizer numa eleição uma pesquisa de intenção de votos, se você fizer, por exemplo, num prédio, num condomínio, se você fizer uma pesquisa para saber quantas televisões cada pessoa tem. Bom, de qualquer maneira, se você fizer um levantamento de dados, se você pegar um conjunto de dados, fizer esse levantamento e começar a tratar esses dados, você vai trabalhar então um pouquinho com a questão de estatística. Uma primeira coisa que eu quero diferenciar para vocês, tem na apostila de vocês, nós não vamos escrever aqui, mas é uma definição bem simples, é a diferença entre universo estatístico e amostra. O que é o universo estatístico? O universo estatístico é o conjunto de todos os elementos que pertencem a determinada pesquisa. Então vamos supor que eu digo para vocês assim, nós vamos fazer uma pesquisa de intenção de votos para presidente do país, por exemplo. Quando nós vamos fazer uma pesquisa para intenção de votos do presidente, o universo estatístico seria o conjunto de todos os eleitores, todas as pessoas que têm o título de eleitor válido no Brasil. Agora, vocês vão perceber que quando você tem pesquisas que saem na televisão, no jornal, se você percebe que você tem lá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas foram pesquisadas. O que é isso? Você faz uma amostra deste geral, deste total de pessoas, deste universo estatístico que você tem. Então, quando você pega um pedaço do seu universo estatístico, você tem aquilo que nós podemos chamar então de amostra. Essa amostra ela precisa ser coerente com o universo estatístico. Vou dar um exemplo bem básico e bem simples. Se no seu universo estatístico 60% é mulher e 40% é homem, na amostra você tem que ter 60% de mulher e 40% de homem, senão a tua amostra não fica coerente com o teu universo estatístico. Então o universo estatístico é o conjunto de todas as pessoas que envolvem a determinada pesquisa e a amostra é você retirar uma fatia, um pedaço deste universo estatístico para você trabalhar só com este pedaço para você não precisar pesquisar todo mundo. Tudo bem? Fez um levantamento de dados, você vai ter que organizar esses dados para que você possa fazer algumas contas, para que você possa trabalhar com alguns conceitos. Dentro desse levantamento de dados, presta atenção, existe um termo muito importante que é o termo que a gente chama de rol. Quando a gente diz rol, é você colocar todos os dados coletados em ordem crescente ou decrescente. Vamos supor que eu chegue para você e digo o seguinte, presta atenção, eu vou lá fazer uma pesquisa numa escola e eu começo a fazer um levantamento das idades dessas pessoas dentro dessa escola. Então eu pego 10 alunos, vou pegar uma amostra, você tem lá uma sala de aula, sei lá, com 50 alunos, eu vou pegar só 10 alunos. Esses 10 alunos eu começo a perguntar a idade, de repente um fala assim, eu tenho 16 anos, o outro fala, eu tenho 17, o outro fala, eu tenho 15, o outro fala, eu tenho 14, o outro fala, eu tenho 15, o outro diz, eu tenho 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, já foram 6 alunos. O outro diz, eu tenho 20, o outro diz, eu tenho, por exemplo, 15. E aí o outro vai falar para você, eu tenho 23. E o outro vai falar para você que ele tem, por exemplo, vamos colocar aqui, 18 anos. Tudo bem? Você fez um levantamento de dados e esse levantamento de dados foi colocado aqui. Você tem 16, 17, 15, 14, 15, 17, 20, 15, 23 e 18. O que eu queria que você notasse? Esses dados aqui, eles não estão em rol. Eles não estão em rol porque eles não estão organizados. Parece besteira, mas olha que diferença faz, pessoal. Eu vou pegar todos esses dados coletados e vou colocar eles em ordem crescente. Então perceba o seguinte, vou até riscando para não esquecer. Nós pegamos o 14, nós temos 1, 2, 3 que tem 15 anos. Então 15, 15, 15. Nós temos um que tem 16. Nós temos um que tem 2 que tem 17, então 17 e 17. Nós temos um que tem 18, nós temos um que tem 20 e por último nós temos um que tem 23. O que eu queria que você notasse? Olha a diferença.
Quando você olha para este conjunto de dados, é um conjunto de dados muito mais bagunçado do que esse. Você consegue ter uma visão muito melhor deste conjunto de dados do que se você estivesse olhando para este conjunto de dados. Professor, eu poderia ter colocado em ordem decrescente? Poderia também. Então, de novo, toda vez que você pega uma amostra e você coloca os dados dessa amostra entre parênteses, relacionando esses dados em ordem crescente ou decrescente, você tem aquilo que nós chamamos de rol. Então, está lendo o enunciado da questão, ele diz, considere o rol a seguir. Rol é isso, colocar em ordem crescente ou colocar em ordem decrescente. Este rol nós vamos utilizar como base para a gente poder falar um pouquinho sobre média aritmética. Você vai ver na sua apostila que tem lá média aritmética simples, média aritmética ponderada. Eu vou usar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um MA para ser chamado de média aritmética. O que é média aritmética, galera? Anota se você quiser ter registrado. Média aritmética de N dados, ou seja, se você tem N dados coletados, a média aritmética entre N números é a soma desses N números dividido por N. Então, a média aritmética entre N números é a soma desses N números dividido por N. Ou seja, se eu quiser fazer a média aritmética das idades desses alunos, eu vou fazer 14 mais 15 mais 15 mais 15 mais 16 mais 17 mais 17 mais 18 mais 20 mais 23. Quantos dados foram coletados? Suzuki, foram coletados 10 dados, então você vai dividir por 10. Se eu fizer a soma das 10 idades e dividir por 10, você tem o que nós chamamos então de média aritmética. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, professor, isso aqui é média aritmética simples ou ponderada? Aqui, do jeito que eu escrevi, é como se nós tivéssemos uma média aritmética simples. Como não, né? Nós temos uma média aritmética simples. A média aritmética ponderada é quando nós vamos utilizar peso para cada um dos dados coletados. Porque olha o que acontece. O termo, o 14, ele é um termo de frequência igual a 1, ele aparece uma única vez. O 15 tem frequência 3. O 16 tem frequência 1, o 17 tem frequência 2, 18, 20 e 23 tem frequência 1. Quando você tem frequência maior do que 1, você poderia escrever assim, ó, isso aqui que é colocar peso. Você tem 14 mais 3 vezes 15 mais 16 mais 2 vezes 17 mais 18 mais 20 mais 23. Professor, poderia ter colocado uma vez o 14, uma vez o 16, uma vez o 18, uma vez o 20 e uma vez o 23? Poderia não. Você pode colocar se você quiser, mas você não precisa. Tudo bem? Agora, notem o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. Apesar de você ter 7 parcelas, você não dividiu por 7, você dividiu por 10. Por quê? Porque dentro dessas parcelas nós temos os pesos. Ó. O 15 aparece 3 vezes, o 17 aparece 2 vezes. E se o 15 aparece 3 vezes e o 17 aparece 2 vezes, você colocou os pesos, por isso chama média ponderada. E aí você tem que dividir por 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 2, 6, mais... Eu somei alguma coisa errada aqui? Faltou alguém? Não, calma aí. 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, eu que estava somando errado. Mais 2, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então você somou os pesos. Tanto que quando que você pode utilizar a média ponderada? Por exemplo, pessoal, lá na escola, quando você fala assim, ó, primeiro bimestre peso 1, segundo bimestre peso 2, terceiro bimestre peso 3, quarto bimestre peso 4. Então a nota que você tirou no primeiro bimestre você multiplica por 1, no segundo você multiplica por 2, no terceiro você multiplica por 3, no quarto você multiplica por 4. Como você usou peso 1 mais peso 2, mais peso 3, mais peso 4, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. E aí você divide então a nota por 10. Pega a nota do primeiro bimestre, multiplica por 1, a nota do segundo bimestre multiplica por 3, a nota do quarto bimestre multiplica por 4, e aí depois, desculpa, a nota do quarto bimestre multiplica por 3, né? Então 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Por isso que você vai dividir por 10. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, nós estamos dividindo por 10. Então vamos fazer a conta aqui até o final, só para a gente ter essa média aritmética. Como é que ficaria? 14 anos mais 3 vezes 15 vai ficar 45, mais 16, mais 2 vezes 17, que vai dar 34, mais 18, mais 20, mais 23, dividido por 10. Vou tentar dar uma dica para você aqui que pode ser bem importante, pessoal. Quando você tem uma situação como essa, olha para cá, ó.
vamos somar as unidades. Fica mais fácil. Soma, ó. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 8, 27. 27 mais 0, 27. 27 mais 3, olha para mim. 27 mais 3 dá 30. Então ficou 0 unidade, 3 dezenas. Agora, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Mais 3, 11. Mais 1, 12. Mais 4, 12 mais 4 vai ficar 16. 16 mais 1 vai dar 17. Então deu 170 dividido por 10. Ou seja, a média aritmética das idades ficou exatamente 17. Então você tem 10 pessoas e a média aritmética das idades ficou exatamente igual a 17. Tudo bem, pessoal? Então, para calcular a média aritmética, soma todos os termos e divide pelo número de termos. Tudo bem? Bom, a gente vai usar exatamente este rol e a gente também vai precisar usar essa média aritmética para falar sobre algumas coisas, por exemplo, moda, mediana e desvio padrão. Mas eu vou apagar rapidinho aqui e a gente logo em seguida já volta com a parte de moda e mediana e depois desvio padrão, beleza? Vou apagar rapidinho e já voltamos, só um segundinho. Bom, pessoal, como a gente estava falando, nós temos aqui um rol para dar um exemplo. Nós calculamos a média aritmética que deu 17 e agora nós vamos definir então o que vem a ser moda, o que vem a ser mediana. Presta atenção. Moda é todo o elemento que aparece com maior frequência. Moda é o elemento do rol que aparece com maior frequência. Nesse caso em específico, olha que moleza. Você sabe que 14, 16, 18, 20 e 23 aparecem com frequência 1. Você sabe que o 17 aparece com frequência 2. E você percebe que o 15 aparece com frequência 3. Se o 15 é quem aparece com maior frequência, a moda, neste caso, vai ser o 15. De novo, moda é o elemento que aparece com maior frequência. Agora, presta atenção, pessoal. Se eu tivesse este rol aqui, 2, 2, 3 e aí 5 e 5. Neste rol, quem que aparece com maior frequência? O 2 aparece com frequência 2, o 5 aparece com frequência 2 e o 3 aparece com frequência 1. Se quem aparece com maior frequência é tanto o 2 quanto o 5, a moda ela vai ser tanto o 2 quanto o 5. Olha o que eu fiz aqui, ó. Moda linha é o 2, moda duas linhas é o 5. Anota isso aí no seu caderno, presta atenção. Se neste rol nós temos duas modas, escreve lá. Esta amostra é uma amostra bimodal. Então vamos lá, isso aqui vai ser uma amostra bimodal. Por quê? Porque os dados que aparecem com maior frequência, tanto o 2 quanto o 5. Agora presta atenção nisso também, pessoal. O que vai acontecer? Se eu tiver uma amostra, por exemplo, ó, 3, 3, 5, 5... 10 e 10. A pergunta é, qual é o elemento que aparece com maior frequência? Suzuki, mas o 3 tem frequência 2, o 5 tem frequência 2 e o 10 tem frequência 2. Nenhuma frequência é maior do que a outra. As frequências são todas iguais, presta atenção. Uma moda que tiver todas as frequências iguais, ela não tem moda. E se ela não tem moda, ela é chamada de amostra amodal. Uma amostra que não tem moda é chamada de amostra amodal. Tudo bem, pessoal? Beleza o que nós fizemos? Tranquilinho? Bom, vamos definir o que é mediana. Presta atenção. Quando a quantidade de termos for uma quantidade ímpar, a mediana vai ser exatamente o termo central. Quando a quantidade de termos for uma quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais. De novo, quando a quantidade de termos for uma quantidade ímpar, a mediana vai ser exatamente o termo central. Quando a quantidade de termos for uma quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais. Professor, por exemplo, ó, quantos termos tem aqui? 10. 10 é par ou ímpar? Par. Então quem que vai ser a mediana? A média aritmética dos dois termos centrais. Como você tem 10 termos, olha a dica. Como você tem 10 termos, 10 dividido por 2, 5. Então quem são os dois termos centrais? O quinto
e o sexto termos, ó, 1, 2, 3, 4, o quinto e o sexto termos, 1, 2, 3, 4, exatamente no termo central. Olha quem que vai ser a mediana então, 16 mais 17 dividido por 2. 16 mais 17 dividido por 2 dá 33 dividido por 2, claro, isso aqui vai dar 16,5, ou seja, a mediana nem aparece na amostra. Isso pode acontecer, Suzuki? Pode e acontece, por exemplo, como nós temos aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, Suzuki, e se fosse uma situação como essa, por exemplo, 2, 2, 3, 5, 6, 6 e 8. Quantos termos tem? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quem que vai ser a mediana? Exatamente o termo central. Quantidade par, mediana, é a média aritmética dos dois termos centrais. Quantidade ímpar, mediana, é exatamente o termo central. Professor, como é que eu acho o termo central? Presta atenção. Quantos termos? 7. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. De novo, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Se tivesse 9 termos, quem seria o termo central? 9 mais 1, 10 dividido por 2 seria o quinto termo. Se tivesse 21 termos, ímpar, então quem que é o termo central? 21 mais 1, 22 dividido por 2, 11, seria o 11º termo. Tudo bem? Se for quantidade ímpar, pega a quantidade, soma 1 e depois divide por 2, você vai descobrir o termo central. Ou seja, neste caso, olha quem que é a mediana. A mediana vai ser igual a 5. Nos exercícios eu vou usar isso, hein? Nos exercícios eu vou usar em alguns exercícios isso. Moda, quem aparece com maior frequência, pode até ser uma moda, pode ser que uma amostra tenha duas modas, então bimodal ou nenhuma amodal. Mediana, se a quantidade for par, você faz a média aritmética dos dois termos centrais. Se a quantidade for ímpar, você vai pegar exatamente o termo central. Tudo bem, pessoal? Bom, quero falar uma coisa importante para vocês agora. Nós vamos falar de uma coisa chamada desvio. Tudo bem? Nós vamos falar de uma coisa chamada de desvio. Suzuki, quem são os... Vou até colocar aqui no plural, ó. Quem são os desvios? Presta atenção. Os desvios são resultados de cada um dos elementos que você tem na amostra subtraídos da média aritmética. De novo, desvios são os resultados de cada elemento que você tem na amostra subtraídos pela média aritmética. Então, o desvio, na verdade, é você descobrir quanto que você está longe, quanto que você está perto, quanto que você está para baixo ou quanto você está para cima em relação à média aritmética. Quais foram os dados coletados? 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23. Então, quem são os desvios? Você vai pegar cada um dos dados coletados e subtrair por quem? Pela média aritmética. Olha que moleza como que você faz para calcular desvio. Então, 14 menos 17 menos 3, o que isso significa? Quem tem 14 anos está 3 anos abaixo da média. 15 menos 17 vai dar menos 2. 16 menos 17, menos 1. 17 menos 17, 0. 18 menos 17, 1. 20 menos 17, 3. E 23 menos 17 vai dar 6. Então, quando você faz isso, você descobre, ó, quem tem 14 anos, 3 anos abaixo da média, quem tem 23 anos, 6 anos abaixo da média, quem tem 17 anos, exatamente na média, quem tem 18 anos, 1 ano acima da média e assim por diante. Ou seja, o que é desvio? Pega cada elemento da amostra e subtrai pela média aritmética. Tudo bem, pessoal? Esses desvios, guarda aí, ó. Anotou, tirou foto, tirou print, guarda isso, porque essa amostra, essa média aritmética e esses desvios, eu só vou apagar o quadro porque nós vamos precisar utilizar para a gente poder falar um pouquinho sobre desvio padrão. Para falar desvio padrão, a gente vai ter que falar da variância. Tudo bem, pessoal? Então, só um segundinho, eu vou apagar aqui e a gente continua a gravação, certo? Bom, galera, então eu vou pedir para você o seguinte, anota isso aqui, ó. O que é variância? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Dica importante, uma definição como essa jamais você lê na ordem que você está vendo aqui. Você sempre vai ler de trás para frente. Por quê? Para fazer a média aritmética dos quadrados dos desvios, primeiro eu preciso ter os quadrados dos desvios. Mas para fazer os quadrados dos desvios, primeiro eu tenho que ter quem? Os desvios. Os desvios a gente já havia calculado. O que é desvio? Pega cada resultado e subtrai pela média. Então os desvios são 14 menos 17, menos 3.
15 menos 17, menos 2. 16 menos 17, menos 1. 17 menos 17, 0. 18 menos 17, 1. 20 menos 17, 3. E 23 menos 17, 6. Depois que eu tenho os desvios, eu preciso fazer os quadrados dos desvios. Olha aqui os quadrados de desvios, ó. Menos 3, olha ali, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 6 ao quadrado. Professor, por que esse menos 2 ao quadrado está sendo multiplicado por 3? Porque, ó, 15 menos 17 dá menos 2. Quantos 15 eu tenho? 3. Então, 15 menos 17 dá menos 2 ao quadrado vezes 3, porque são 3 15s que eu tenho. Por que esse 0 está sendo multiplicado por 2? Porque, ó, eu tenho duas pessoas com 17 anos, 17 menos 17 dá 0, 0 ao quadrado vezes 2. Se eu pego cada um dos desvios, elevo ao quadrado, somo e divido por 10, eu tenho 10 elementos. Pego cada um dos 10 desvios, elevo ao quadrado, somo e divido por 10. O que eu fiz? A média aritmética dos quadrados de desvios. Ou seja, isso que eu estou calculando aqui vai ser a variância. Professor, mas por que calcular a variância? Olha o que é o desvio padrão, anota lá. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O que eu achar aqui, se eu extraio raiz quadrada, eu encontro o desvio padrão, que é o desvio mais famoso que nós temos na estatística. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 0 ao quadrado, 0 vezes 2 vai dar 0. 1 ao quadrado vai dar 1. 3 ao quadrado vai dar 9. 6 ao quadrado, 36. Isso tudo a gente tem que dividir por 10. Tudo bem? Faz continha comigo. 9 mais 1, 10, mais 12, 22. 22 mais 1, 23. 23 mais 9, 32. 32 mais 36 dá 68. Então, a variância vai ser 68 dividido por 10. 68 dividido por 10 vai dar 6,8. Suzuki, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, se eu extraio raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de sigma ao quadrado fica sigma, e aí aqui vai ficar a raiz quadrada de 6,8. Presta atenção, essa é a variância, que é a média aritmética dos quadrados de desvios, e esse é o desvio padrão, que vai ser justamente a raiz quadrada da variância. Tudo bem, pessoal? Então vamos recapitular. O que você precisa saber sobre estatística? Você precisa saber o que é ROL, que é você colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Calcular a média aritmética, que é somar todos os termos e dividir pelo número de termos. Calcular moda, que é quem aparece com maior frequência. Mediana, quantidade par de termos, os dois termos centrais, soma e divide por 2, ou seja, a média aritmética dos dois termos centrais. Quantidade ímpar de termos, exatamente o termo central. Depois que você calculou moda e mediana, você pode calcular desvio, que é pegar cada elemento e subtrair pela média aritmética. Se você fizer a média aritmética dos quadrados de desvios, você tem a variância. E se você fizer a raiz quadrada da variância, você tem o desvio padrão. Beleza? Encerramos assim com a parte de estatística. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre análise combinatória. Até a próxima, fiquem com Deus.